Tem uma frase do Ayrton Senna que eu usava nas minhas aulas: se for para fazer uma coisa mal feita, nem faça. E isso vale para qualquer área da nossa vida. Então, que faça da melhor forma que você consegue ou que você pode, mas que faça da melhor forma. Então, quando eu atuava lá no balcão da loja, eu tentava ser o melhor vendedor possível. Quando eu estava como motorista de ônibus, da mesma forma. E na sala de aula e depois no cargo técnico, enfim. A mensagem é dedicação, zelo, foco. Elas são importantes para você conseguir ficar em paz, né, com a sua missão. Muito bem, estamos aqui hoje com o meu querido amigo Danilo. Muito obrigado, Danilo, pela presença. Sabadão, despender um tempo para vir aqui conversar com a gente sobre educação, sobre a sua carreira. É muito louvável. Muito obrigado pela presença e por confiar no nosso trabalho aqui, né? Na verdade, eu fiquei muito honrado o dia que você falou que iria me convidar. Sim. Né? Falei, nossa, será que estou a nível, né, de participar lá? Imagina. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Valeu, meu amigo. Eu sei que isso aqui é o quarto turno seu, né? É verdade, a gente faz bastante coisa. Tem IF, tem música, tem família, tem... e aqui, né? Então, parabéns aí. Valeu. Olha, aqui a gente inaugurou a nossa bio do Shift. O que é a bio? Essa aqui é a sua câmera. Então você olha para a câmera ali e se identifica para a galera que não te conhece quem é você e tal. Fica à vontade, por favor. Bom, meu nome é Danilo Sanches Dantas, sou douradense, tenho 42 anos, sou servidor público federal do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do campus de Dourados. Sou geógrafo de formação, sou pai da Sofia, sou marido da Eliane, sou apaixonado pela educação e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória. Maravilha, Danilo. A gente vai falar mais pra frente sobre a sua paixão por carros antigos. Opa! Mas eu queria... Quando eu era mais novo, eu gostava muito do Escort XR3. Tá ligado? Um esportivo. Cara, eu olhava aquele carro lá e falava assim, nossa, cara. Ele é ruim na sua avaliação? Não, ele é um bom carro. Inclusive, acabou de ser lançado uma coleção, uma coletânea de miniaturas só de Escort XR3, naquelas versões icônicas, né? Amarelinho, o amarelinho, vermelho. O vermelhinho, o branco, pérola e aquele azulzinho. Então saiu uma coleção agora, escala 1.24, são lindos os carros. Depois eu vou te marcar na publicação. Fechou. Marcou uma geração. Escort XR3, Gol GTI. Era também, né, uma pegada esportiva. Sim. E eu acho que naquela época os carros tinham uma mágica. E nós somos dessa época, né? Sim. Nós não somos bem contemporâneos, porque eu sou mais velho, mas a gente viveu um pouquinho aquilo dos anos 90. Isso. Onde o carro, acho, pela escassez de modelos, os carros tinham uma marca muito grande, né? E aí desenvolveu no brasileiro essa coisa da paixão pelos carros, paga sem pensar, né? Hoje os caras pedem mais de 100 mil num Gol GTI da década de 90. Porque o cara viveu aquela história, viu, um vizinho tinha, e hoje o cara pode, ele fala, eu quero ter. Fala, esse eu quero. Mas é muito legal. Ô Danilo, a gente tava conversando em off aqui sobre sobre a sua dificuldade em gostar do ensino básico ali, né? É a minha também. Tipo assim, a gente demorou para entender o sentido da educação, né? Como que era importante. Como que foi sua parte inicial ali, seu ensino fundamental, ensino médio? Como que você passou por isso? Até escolher a sua área de atuação hoje, que você é formado na geografia, né? Professor de geografia. Eu tenho dito isso para os alunos hoje. Eu acho que franqueza é uma coisa que aproxima as pessoas. Verdade. Né? Eu odiava com todas as minhas forças a escola. Mas toda, assim. E eu tinha muita dificuldade lá, e só começou na primeira série do ensino fundamental, que hoje é o primeiro ano, né? Sim. Quer dizer, eu com 7 anos desenvolvi um trauma ali com a escola, e eu ia para a escola chorando todo dia. Sim. E aí eu conto para os alunos hoje, né? Que o pior dia da minha vida era o domingo, no pôr do sol, quando eu me tocava que no outro dia cedo eu tinha que ir para a escola. Nossa. Então era um dia de muita depressão, mas ela nunca foi tratada, enfim. Então eu odiei a escola até o ensino médio.
E uma coisa que me fez... E aí, por que eu conto essa história para eles? Porque assim, como uma pessoa que odeia a escola, vira professor e depois vira diretor. Sim. Mas eu acho que várias questões que estão envolvidas no processo educacional comum, convencional, elas ajudam o aluno a desenvolver os traumas. Primeiro é a falta de contexto, que é aquilo que a gente conversava antes. Se o aluno entender por que ele está ali, por que ele precisa passar por aquilo, ele provavelmente vai passar com menos dor. Quem é que ajuda a fazer isso? Teria a obrigação de fazer isso? O professor, certo? E a outra coisa que também transforma o processo um pouco traumático é a estrutura da escola convencional. Com certeza. Então, assim, eu tenho muito orgulho hoje de ter um campus que é aberto, que não tem grade nas janelas, que tem acesso à estrutura, né? Hoje eu entro na sala de aula e mostro para eles os controles das TVs, dos ares, e aí eu pergunto para eles, o que é isso? Aí eles falam, controles. Eu falo, não, isso aqui se chama confiança. E aí eles sabem o que eu estou falando, porque eles nunca tiveram acesso a ter, por exemplo, o controle da... Não vou nem falar de controle, aí a gente vai um pouquinho mais atrás. Será que tinha um sistema de climatização? Ou era aquele lugar insalubre, com aqueles ventiladores barulhentos? Na verdade, um ventilador para atender 40 alunos. Então, por que eu digo orgulho? Porque hoje nós conseguimos ofertar para os nossos estudantes uma estrutura que é minimamente confortável. Cortinas nas janelas, sistema de climatização, sistema de televisões, enfim. E isso eu acho que cria um contexto um pouquinho mais... eu vou para a escola lá, é legal. Que era uma coisa que, por exemplo, na minha época não existia. E quando que você percebeu que você precisava estudar? Então, no ensino médio, nesse mesmo contexto de muita dificuldade, eu tive um professor que ele era muito nosso amigo. Esse cara se chama Ataúfo Alves Sten, ele é um professor de geografia, ele atua ainda, hoje é do sindicato, ele inclusive trabalha comigo, ele é o presidente do CONDAN. Eu sou membro do Conselho do Meio Ambiente e ele é o atual presidente do Conselho. E ele era um cara que dialogava muito com a turma, brincava... Nas aulas vagas, já ia lá, jogava um baralho com a gente. Era um cara que estava muito próximo aos alunos. E eu falei, cara, eu vou ser professor para ser igual esse cara. Olha. Foi aí que eu pensei, olha isso, no segundo ano do ensino médio. Porque no contexto geral, existia essa separação muito grande entre o docente e o estudante. E na verdade não pode ser. Porque eles são os dois protagonistas de um processo. Não é um protagonista e um telespectador, ou um espectador, né? Eles são dois protagonistas. E o professor que dá o protagonismo para o estudante, ele ganha o respeito, a admiração. E aí foi nesse momento que eu descobri que eu ia para a docência. E aí ele era professor de geografia. Você? Meu pai é formado em geografia. Sério? Meu pai era professor de geografia, mas meu pai nunca influenciou assim, você vai fazer. Sim. Não, meu pai sempre deixou a gente à vontade nesse aspecto. E aí eu fui para a sala de aula com essa missão, de tentar ajudar os alunos para mais do que eu ensino a geografia, tentar ajudar eles a se enxergar no contexto educacional, se inserir no processo de formação como protagonistas. Sim. E deu certo. Sim. Eu tenho hoje alunos que me seguem nas redes sociais da época que eu era professor lá em Bataguaçu há 20 anos atrás. Cara, que massa. Você formou ali em 2006 na UFMS, foi em Campo Grande? Foi em Dourados. Depois teve depois Isso, mudou para foi a última turma, inclusive, se eu não me engano, que formou com o diploma UFMS. Tá. Porque nesse ano em que eu saio, 2006, já estava vendo a transição. Na verdade, a transição começou em 2005. Isso. E aí foi aquele processo tal de convalidação e tal, mas o meu diploma ainda é o UFMS. E aí eu já fui nesse mesmo ano que eu passei no concurso do estado e fui lecionar na rede estadual. Então você já passou no concurso? Eu passei no concurso de 2005, na verdade, eu estava no último ano. E aí, com muita luta e prorrogação de posse, antecipação de certificação, no ano de 2006 eu terminei as aulas em junho, e em julho eu entrei na sala de aula já como docente. Cara, como é que foi? Você pegou ensino médio mesmo? Ensino médio, dei muita sorte. Parece que eu fui feito para o ensino médio. E eu era o 02 lá, escolhi as aulas, e era muito bom porque a professora Helena, ela era 01 e ela amava fundamental. E aí a gente ficava bem, porque ela pegava as aulas do fundamental
e eu do médio. E aí para mim, foi uma experiência muito importante. Você foi lá em Bataguaçu, Bataguaçu. Né? Quanto tempo você ficou? Eu fiquei lá 3 anos, de 2006 até 2009. E você teve que mudar para lá ou mudou, sim. Né? Longe, né? Mudei para lá. Foi também um desafio, porque eu saí de casa, né? Não era novinho, eu tinha 23 anos, né? Mas assim, era um grande desafio, porque o professor de estado naquela época ganhava muito pouco. Só para você ter noção, eu falo que às vezes você precisa dar um passo para trás, né? Sim. Aqui em Dourados eu tinha 2 empregos, depois se você quiser eu falo que era. Pode falar. E eu ganhava 2 salários, mas morava com os meus pais, quer dizer, eu tinha um conforto financeiro. Sim. E aí eu fui morar para lá, na época o salário de professor era R$676. Nossa! E aí, para você bancar, no começo eu morava num hotel, e lavar roupa, e foi um perrengão. Mas assim, valeu a pena. E é o passo para trás para depois você caminhar para frente. Sim, sim. Logo que eu cheguei, eu consegui umas aulas na rede particular também. Deu uma complementada. Dava mais R$300, que já... Poxa, metade do salário. Mas foi uma experiência muito válida para mim, em quesito assim, de trabalhar aquilo que eu tinha estudado na faculdade. Né? Até dar um intervalo de entrar ao mestrado, enfim. Mas foi muito bom. Eu tenho muita saudade, inclusive, de Bataguaçu. Tenho muitos amigos lá. Então, você de Bataguaçu, sinto muita saudade de vocês. Vocês foram muito importantes para mim. E qualquer hora eu vou aí visitar. Comenta aqui, galera. Deixa o like aí e comenta. Fui aluno do professor Danilo. Trabalhei com o professor. Tem muitos colegas ainda que a gente tem contato, professores na época de sala de aula, né? Diretores, tem uns amigos de... Ele é assim sempre curte lá. Era meu diretor na rede estadual. Foram pessoas importantes lá, o Ivo, a Manuela. Enfim, não vou falar nome porque senão alguém fica magoado, né? Então você falou que trabalhava em 2 empregos, como você era o Júlio, todo mundo odeia o Cris, como é que é esse rolê aí? O pessoal ficou curioso agora. O que você fazia? Isso junto com a faculdade? Isso, junto com a faculdade. Eu comecei a trabalhar em 97, 1997. No comércio. Eu era balconista de uma loja. Aí, vendedor, né? Sim. Mas fazia tudo ali. Na verdade, os caras chamam de orelha seca, né? Você já ouviu falar essa expressão. Então, é o cara que limpa os produtos, repõe estoque, atende também, né? E esse foi meu primeiro emprego. Eu tinha 14 anos. Nessa época, eu estudava de manhã, lá no Reis Veloso. E à tarde, eu trabalhava nessa loja. Aí, a partir de 98, eu fui estudar o ensino médio lá no Presidente Vargas, à noite, e aí eu trabalhava o dia todo. E aí, segui minha vida assim até terminar a graduação. Em 2004, era um sonho meu de criança eu tinha 2 sonhos na vida. Ser piloto de avião e motorista de ônibus. Olha! Adivinha qual que eu atingi? Você já sabe. Eu fui trabalhar de motorista de ônibus. Era um ônibus escolar e aí, então fazia linhas. Mas como que eu conciliava essa vida de comerciário com do transporte? As linhas elas eram às 6 da manhã e na hora do almoço e no final do expediente, porque eu levava as crianças para a escola no horário matutino, pegava às 11, trazia para 13 horas e depois às 17 horas eu buscava para levar eles embora. Fazia a linha até às 7, aí ia para a loja. Aí ficava até às 11, fazia a linha, aí eu almoçava um pacote daqueles biscoitos, croquejo, né? Cro, né? Não sei. Aquilo era o meu almoço. Tomava tubaína? Lá, não tinha grana para tubaína. Eu levava a garrafa de água. Sim. Era lá no Estrela Porã, o meu final de linha. Na época que aquilo foi aberto. Sim. E aí no final da tarde eu fazia o mesmo processo e guardava o ônibus e ia para a faculdade. Foi bem puxado, isso porque foi nos meus últimos anos, né? 2004 e 2005 eu conciliei esses 2 trabalhos, de ser motorista de ônibus e de trabalhar no comércio. Que bacana. E aí em 2006 eu consegui ficar só na loja e terminar, né? O último ano da faculdade é bem puxado, né? TCC, estágio, tudo mais. Mas era isso, assim. Entendi. E aí depois você foi para Bataguaçu, ficou lá 3 anos, e depois você retornou para Dourados ainda como professor? Não, eu voltei para o mestrado.
Em 2009, pegou um afastamento, né? 2009 eu entrei no mestrado, eu conciliei um pouco a minha carreira docente lá com a pós-graduação aqui, mas aí ficou bem sustentável, porque eu tinha 40 horas lá em Bataguaçu, que é mais ou menos 3 horas de viagem daqui, e aí para ajudar, porque já estava muito fácil eu ter que estar aqui toda quinta e sexta, e de segunda a quarta dando 40 horas lá. Por isso eu sou muito grato aos diretores da época, porque eles conseguiram juntar o horário. Então, segunda, terça e quarta eu trabalhava praticamente 15 horas por dia, mas eu vencia as 40 horas. Nossa. E aí, olha o que eu fiz. Eu fui fazer uma disciplina lá na Unesp de Presidente Prudente. Então, eu saía de Bataguaçu, ia em Prudente, assistia aula e voltava para assistir aula aqui na UFGD. Caramba. E assim foi, aí até que saiu meu afastamento. Eu tinha conseguido a estabilidade, passou o estágio probatório, eu peguei um afastamento sem ônus, que fala. Então, o Estado libera o servidor para estudar, mas sem pagar o salário. Sim. E aí eu voltei para cá, voltei a morar na casa dos meus pais para fazer o mestrado. Isso em outubro de 2009. E aí, em outubro de 2010, eu entrei no IF. Aí fui embora de novo. Vamos falar um pouquinho do mestrado. Você lembra ainda o título? Opa! Ações e desdobramentos do Programa de Aceleração do Crescimento. PAC, na cidade de Dourados. Isso aí. Você fez um estudo sobre os investimentos do PAC? Eu era orientado por um professor que ele gostava muito de estudar as políticas públicas. Então, lá na minha graduação, por exemplo, a gente estudou o processo de industrialização de Dourados. Começou na iniciação científica, a gente foi estudar, meu professor ele era doutor na área de indústria, professor Dr. Adalto de Oliveira Souza, um abraço também, vai assistir com certeza. Com certeza. E então ele orientava nessa área, e é uma área que eu gostava muito, né? Então o PAC na época era um programa de grande vulto, era no governo Lula, tinha muito investimento público, e eu gostava dessa coisa da infraestrutura, era uma coisa meio minha, né? Então a gente conseguiu conciliar isso com um trabalho acadêmico, que daí vem aquela outra parte que é importante, que é você gostar do que faz. Isso. Então boas pesquisas também estão relacionadas ao quanto você quer pesquisar aquele assunto. Você fez mestrado, sabe disso. Sim. Então a gente saiu de industrialização em 2006 com o TCC e foi para o PAC em 2009, no caso, né? Então a gente estudou Minha Casa Minha Vida, processo de expansão de infraestrutura rodoviária, parte logística, saneamento, foi bem legal, assim. A gente fez um trabalho bem importante, mapeando as ações que foram desenvolvidas aqui na cidade, né? Assim, foram investimentos multimilionários e da parte de saneamento, enfim. Foi bem legal mesmo, assim. Foi uma experiência bacana porque eu conheci um programa que funcionou, que deixou resultados. A reurbanização, implantação de conjuntos habitacionais, então foi esse mais ou menos o enfoque. Mas também distribuição de energia, rapaz, era... Nossa, eu lembro que eu morava em Campo Grande nessa época. Uma transformação. Que era muita grana, né, Danilo? Impactos assim históricos. Corumbá não tinha 1 metro de saneamento até o PAC. Eu fui lá fazer um trabalho de campo em 2009 e entendi por quê. Corumbá, você não escava, você dinamita. Então, assim, só com investimento muito pesado para você implementar, por exemplo, um sistema de esgoto sanitário, que é algo básico para uma civilização urbana. Sim. E não tinha. Sistemas de drenagem, enfim, que são convencionais, em Corumbá era algo extremamente complexo. Então, assim, foi mesmo uma transformação. Em todos os aspectos, né? Nós fomos estudar modal ferroviário, investiu-se milhões em reestruturação de ferrovias, em requalificação, chamava, né? De rodovias, sistemas de transporte hidroviários, integração logística. Então, assim, foi realmente isso. Essa sensação que você teve, muitas pessoas tiveram. Por exemplo, muitas pessoas adquirem a sua primeira casa através do Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas adquirem seu primeiro carro zero através de isenção de IPI, que era um processo de impulsionamento da indústria automotiva. Então, assim, marcou a vida de muitas pessoas. Que elas sentem isso, por exemplo, você sentia andando nas cidades. Grandes ações de infraestrutura urbana, sistema de distribuição de energia, enfim. Né? Dourados passou por esse processo. E aí eu até entrevistei na época o Torraca, que era o secretário de obras, e aí ele falou assim: Danilo, o duro é a reclamação das pessoas, porque a cidade era uma poeira, era máquina trabalhando, era tapume, desculpe o transtorno, mas hoje você usufrui do serviço
que, né, ali momentaneamente, sei lá, 2, 3 anos trouxe um impacto, mas que fica para todo sempre, né, atendendo a população da cidade. Mas foi bacana. Eu gostei muito da minha dissertação. Muitos mapas, muitas fotos, muitas entrevistas, assim, muito material ficou ali daquela... Tá lá à disposição no acervo lá da UFGD. Esse ano tá completando o quê? 14 anos de Instituto Federal, por aí? 15. 15 anos de Instituto Federal, Dia 4 de outubro vai fazer 15 anos que eu entrei no IF. Cara, que legal. E como que foi essa transição da rede pública ali para um cargo técnico dentro do Instituto Federal, né? Você sai de uma estrutura ali que a gente sabe os gargalos da iniciativa do Estado, né? E da Prefeitura também, né? E a gente entra no Instituto Federal, poxa, é uma estrutura, como que você faz? Cara, mais um passo para trás. Uhum. Porque eu fui prestar o concurso. Até assim, a minha esposa falava, na época era minha namorada, né? Eliane falava, você tem que fazer o concurso do instituto. Eu falava, que raio de instituto? Eu lá sei o que é instituto. Porque ela é de Anaurilândia e tinha em Nova Andradina já. Então, quando eu tava nessa correria do mestrado, em 2009, nesse bate-volta Bataguaçu, Prudente e Dourados, aconteceu o primeiro concurso do instituto no Mato Grosso do Sul. E eu, sinceramente, não tinha condições psicológicas de pensar em um concurso. Eu estava pensando no meu mestrado naquele momento. E aí, em 2010, eu estava morando em Dourados, ela também. E aí, nós começamos a fazer concurso. Então, nós entramos num cursinho e começamos a fazer. Então, naquele ano, eu fiz o EMES, o FMS, o FGD e Instituto Federal. 4 concursos. Desses 4... 3 foram para técnico. Na UEMS, na UFGD, na UFMS e no Instituto também. Só que no Instituto era assim, a prova de manhã era para docente e à tarde era para técnico, ou vice-versa, eu não lembro. E aí, eu estava no mestrado e aí a gente estava implantando no Mato Grosso do Sul 5 unidades. Né? Nova Andradina já estava implantada, né? Vamos dizer assim, já estava rodando. Então, estava implantando Coxim, Ponta Porã, Campo Grande, Três Lagoas, Aquidauana e Corumbá. Aí eu dei uma olhada no mapa, eu como bom geógrafo, e olhei e falei, para onde os caras não vão? Falei, não vão para Coxim. Porque a gente tem um polo de formação de geógrafo aqui em Dourados, que aí atenderia, por exemplo, Ponta Porã. Campo Grande também tem. Três Lagoas, muito perto do estado de São Paulo, um grande fornecedor de docentes muito bons. E aí eu falei, Corumbá para mim fica meio longe. Falei, mas Coxim? Já? Dá. Aí eu fui para Coxim. Foi a primeira vez que eu fui a Coxim, se eu não me engano, foi em maio de 2010 que foi a prova. E aí eu não passei para professor. Não passei. Alexandre Fornaro tomou minha vaga, tô brincando, o cara é fera. O maior orgulho para mim foi perder a vaga pro Fornaro. Fornaro é maravilhoso. Passei para assistente em administração. 02 eu era do estado. Eu tava bem preparado. Bem preparado. O Alan era o 01, Alan é PRF hoje. Um abraço, Alanzito. E aí eu fui. Falei, eu vou. Por que eu falo um passo para trás? Porque eu era docente, né, efetivo do estado, terminando um mestrado, mas o plano de cargos e carreiras do Serviço Público Federal era infinitamente melhor do que o do estado. Só para você ter uma noção, eu terminando o mestrado, eu tinha um incremento no meu salário de R$150 no estado. Meu Deus. Com o mestrado. E no instituto, 52%. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou dar um passo para trás, porque no ano que vem, que era 2011, eu terminava o meu mestrado e incorporava, então, 52%. Foi isso que fiz. E aí, fui morar em Coxim, fui embora de novo de Dourados. Me mudei lá de Malicuia para Coxim e implantei Coxim. Então, esse impacto que você falou, eu senti ele de uma outra forma. Porque o dia que eu cheguei no IF de Coxim, a primeira coisa que o servidor que me recebeu lá falou, você sabe montar móveis? Vai, João. Aí eu falei, sei. Ele me deu uma chave de fenda, uma chave Phillips e um martelo. Não tinha nada, né? Essa foi a primeira ferramenta no dia 4 de outubro de 2010 que eu recebi. E kits de mesa, aquelas mesas em L que nós temos até hoje no instituto. Ele falou, você consegue montar? Eu falei, consigo. Ele falou, pois é a sua mesa que você vai trabalhar. Então assim, eu implantei Coxim do zero. Do zero.
Toda a instalação elétrica do campus provisório fui eu que fiz, Danilo Sanches Dantas. Mas... com as minhas próprias mãos. Do campus provisório, que era lá na Escola Padre Nunes. Todo o mobiliário da sede provisória fui eu que carreguei e montei. Que legal. Então, assim, não tinha essa coisa. Hoje, por exemplo, a gente recebe um servidor lá, tá tudo pronto. Bons computadores, bons mobiliários. Rapaz, era uma sala de aula com uma tomada. Uma tomada. Era no provisório ainda? Era uma escola estadual. Uhum. E aí foi isso. Então, assim, eu não tive esse glamour, por exemplo, de sair do estado, ir pra União. Entendi. E chegar lá. Não, eu construí assim, suado mesmo. Mas foi maravilhoso. Eu era tutor. Na verdade, olha que engraçado. Eu vou pra Coxim. Aí eu sou o 02, eu, Alan, estudava, precisava de alguém que ficasse à noite. E eu tava full lá, sozinho. Falei, cara, conta comigo. Aí eu era tutor à noite e durante o dia o que tinha no Instituto? Cerel. Então eu era da Cerel, trabalhava com o Alan era o 01, então ele era o meu chefe. Aí a gente mexia com o Cerel, parte acadêmica, tal, documental, montava a escola. Isso durante o ano de 2010. E à noite era tutor dos cursos subsequentes que era ofertado lá em parceria com o IFPR. Uhum. As aulas eram transmitidas ao vivo por parabólica. Então eu que subia lá para ajustar a parabólica que saía do lugar. À noite, ventava, chovia. Era maravilhoso. Cara, que história legal. Maravilhoso. E aí eu acompanhava os alunos à noite. Todos os alunos. Era técnico em administração, técnico em... Ai, eu não lembro agora os outros. Eram 3 cursos. Isso no ano de 2010. 2010. Uhum. 2010. E aí você, durante esse processo de implantação do campus, aí você foi para a chefia de gabinete também, né? Depois 2011. Em 2011, o professor Bira me convidou para ocupar a função de chefe de gabinete, que nem existia, assim, não existia função, né? Entendi. A gente sabia que na estrutura organizacional teria essa figura do chefe de gabinete. E aí ele via que eu era meio desenroladão lá para resolver as coisas e falou, vou botar esse cara de chefe de gabinete. Resolve aí. E aí eu terminei o mestrado, né, nesse meio tempo, foi em maio de 2011 que eu defendi, e aí fiquei um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais disponível, porque eu tinha dissertação para construir nesse momento, né. E aí eu fui para a chefia de gabinete, se eu não me engano, foi em setembro de 2011. Uhum. E foi também uma experiência para mim ótima, assim. Porque eu tinha essa relação, né? Uma relação política, uma relação de conversação. Estava diretamente ligado com os alunos, com os docentes, enfim. Que é um trabalho até que o Lince faz hoje aqui no Campus Dourados, né? E é um trabalho político, assim, mais técnico também, né? E foi bem legal. Então eu fui para a gestão, acho que em setembro de 2011, eu assumi lá. Tá, então assim, você ajudou a implantar, quando você saiu de lá? No provisório estava terminando, eu saí de lá em 2014, eles estavam na iminência de entregar o campus definitivo, eu não cheguei a trabalhar no campus definitivo. Eu cheguei a mobiliar o campus definitivo, parcialmente, né, que a gente comprava o mobiliário, e aí eu cheguei a trabalhar na mobilização, mas eu não cheguei a trabalhar no campus definitivo, assim. Interessante, quando teve o concurso, acho que foi 2013 ou 2014, do Instituto Federal, que eu fiz, e aí eu ficava olhando, depois assumi em Corumbá, né, e eu ficava olhando ali as notícias do IFMS, da implantação aqui em Dourados. E eu só via essa foto, cara, eu entrava lá, IFMS Dourados, aí aparecia... a sua foto conversando com o prefeito, conversando com o secretário, isso aqui, uma matéria, sabe? Dizendo ali, em breve, construção do campus, eu não nem sei sabia. O quê. O diretor... Como que foi essa vinda para Dourados, assim? Você veio para... removido, redistribuído para o UFGD. Para o UFGD. Mas já cedido para o Instituto. Não. Na verdade foi o seguinte... Tem uma parte ruim nessa história. Em 2012, eu tinha uma irmã caçula que ela acabou falecendo de câncer. E foi um baque, assim, para nossa família. Imagino. E aí aconteceu uma coisa, assim... Eu estava muito feliz em Coxim. Assim, em todos os aspectos. Coxim é um lugar maravilhoso para você viver. Mas eu não conseguia vir... e ver meus pais na situação que eles estavam, de tristeza, e voltar para lá e fingir que estava tudo bem.
Então, em 2013, eu sentei com o Bira e falei, Bira, eu não tô bem, assim. Tô bem, mas eu não posso ficar mais assim. Aí, eu costurei essa redistribuição. Tinha uma moça que trabalhava aqui na HU, que ela era de Rio Verde, de Goiás, inclusive a irmã do Alan, do 01. Sério? Que legal. E ela queria voltar para lá, de 50 quilômetros de Coxim. E a gente casou essa redistribuição. Então ela pediu a redistribuição para lá e eu pedi para cá. E vim para o FGD em março de 2014. E não tinha ainda o campus, né, Dourados. O campus Dourados começa a funcionar em agosto de 2014. E o professor Carlos Vinícius trabalhava lá em Coxim como diretor de ensino, pesquisa e extensão. Então ele veio implantar Dourados e aí ele tinha uma pessoa aqui que dava o suporte, que era eu. Sim. Porque tudo que ele precisava, ele sabia que podia. Danilo, eu preciso de tal coisa, de tudo que você imaginar. Até falar com um comerciante ou ver questão de moradia. Então a gente foi nesse diálogo. Comecei a visitar a obra lá, acho que por isso talvez, né? Tipo assim, nossas primeiras visitas lá são, acho que em julho, por aí, de 2014. E eu trabalhava no FGD justamente na engenharia, então eu estava bem imerso nessa questão de obras. Tinha ajudado a construir Coxim, porque eu era fiscal lá da obra, né? E aí ele falou, vamos lá ver como é que tá o campus. Aí a gente ia lá toda vez que ele vinha. Ele vinha, passava no FGD, e aí nós íamos lá no Instituto. E aí ele pediu, em dezembro de 2014, pediu o professor Damião, que era o reitor do FGD à época, pediu a minha cedência. Na condição de implantar Dourados. Então, de novo, ele me deu uma chave de fenda, uma chave Phillips e um martelo. Mas aí nessa condição já como diretor de administração. Ah, aí já tá com a paia na mão, né, Daniel? Aí foi legal, foi legal. 27 de janeiro de 2015 saiu minha portaria, ou seja, fez 10 anos agora que eu estou na direção do Campus Dourados. Que bacana. Uma década. Uma década. Coitada da minha equipe. E como é que foi? Nesse período você já entrou no doutorado, verdade. Né? Doutorado em Geografia, o programa Mais Médicos, análise de processos de implementação, desdobramentos e perspectivas em Mato Grosso do Sul. Cara, então, outro passo para trás. Cada corte é um passo para trás. Eu venho para Dourados em 2014, perco a FG lá, a função, né? Financeiramente, para um técnico, é muito significativo. Uma FG1 era 1/3 do meu salário. Sim. Venho para morar numa cidade maior, aumentar a despesa, aluguel mais caro, deslocamento. Mas, cara, a vida é assim. Então, dei um passo para trás e aí a vida me presenteou de novo. Eu cheguei dia 11 de março de 2014. No dia 12, se eu não me engano, encerrava as inscrições para o inglês instrumental do FGD. E o meu orientador, o Adalto, falou, Danilo, você precisa fazer inglês para você tentar o doutorado. E eu corri, fiz a inscrição, entrei no inglês em março de 2014. Foi até julho, que foi quando foi a banca do doutorado. E eu entrei no doutorado. Eita! De março a julho você deu e era vaga remanescente ainda. E aí nós começamos, eu com essa pegada que eu tinha da coisa da infraestrutura, logística. Eu tinha feito essa disciplina na Unesp, que o professor Márcio Rogério Silveira vai assistir o vídeo, vamos marcar. O cara é uma sumidade em logística, cara. Eu me apaixonei sobre, principalmente a parte ferroviária e tal. Aí o Adalto falou, dá para escrever sobre concessão rodoviária. Mato Grosso do Sul estava engatinhando nos processos de concessão que saíram só agora, no ano passado. Então eu começo a pesquisar um programa de concessão rodoviária em nível estadual, seguindo um pouquinho o modelo federal, que concedeu a 163 na época, e o governo do estado viu a possibilidade das rotas de fuga e falou, vamos conceder também. E aí frustrou. Então nós ficamos 14, 15 pesquisando concessão rodoviária. E aí em 2015, final de 2015, eu já estava indo para 2 anos de programa, o governador na época engavetou os processos. Engavetou junto à minha tese. E aí eu fui para um evento em Presidente Prudente, na Unesp de Presidente Prudente, e apresentei. Aí os caras falaram, isso é muito legal, tem hora que os professores são meio ruins assim, né? Sim. Mas eles falaram assim, Danilo, teses estudando frustrações de políticas públicas tem aos montes. Você precisa trazer alguma coisa nova.
porque senão vai ser mais uma tese falando sobre políticas públicas frustradas, que era, o programa tinha dado, naufragou porque ninguém se interessou na época as rodovias do Estado, não tinha esse Vale da Celulose solidificado, que é isso que está fazendo dar certo hoje, na minha opinião, as concessões, principalmente na região do Bolsão, porque Mato Grosso do Sul se transformou nesses 10 anos. Em potencial econômico, enfim. Então, há 10 anos atrás, que parece tanto tempo, mas não é, o contexto era outro e os caras falaram, sua tese está morta. Eu fui para Assunção aquele mesmo ano, e lá os professores da Universidade Católica do Paraguai falaram, não, sua tese faz sentido, é importante você falar, porque isso é importante para o poder público entender que o gasto que se tem com essas políticas é monstruoso. Aí eu sentei com o Adalto falou, Danilo, não dá, vamos pelo Brasil mesmo. E aí ele falou, ele começou a falar algumas coisas e tal, e nada, falou do Mais Médicos. Marlon, eu saí de estudar infraestrutura logística para estudar saúde, para estudar SUS. Eu nunca tinha posto a mão no material sobre SUS. E eu já tinha só 2 anos. Então, e um prazo curto, né? Fui para qualificação, estava lá na minha qualificação o professor Jones Dari, no reitor da UFGD, Olha. Professora Lisandra Lamoso, e eles foram muito bonzinhos comigo, porque eles viram o meu esforço. Eu entreguei uma qualificação sobre uma tese morta. E dizendo, em uma página, agora eu vou pesquisar sobre o Mais Médicos. Me ajude, agora é Mais Médicos. E eles foram para minha defesa. E, assim, eles foram fundamentais, porque na qualificação é o momento de encaminhar a pesquisa. E se eles, sei lá, por qualquer motivo, falam, não, você não tem perna, você não tem condições. Não, eles me deram força para recomeçar, então fazer uma tese em 2 anos. E fui fazer um campo, uma imersão dentro do programa. E olha que louco. Entrei no programa, a Dinaci, que vai assistir a gente também, lá da Fiocruz, me acolheu. Falou, Danilo, vem que nós vamos te ajudar. Aí tinha as meninas do Ministério da Saúde, me acolheram. Inclusive chegaram a cogitar, me roubar do Carlos Vinícius para me levar para o Ministério da Saúde. Marlon, eu fui para a oficina, tinha umas oficinas de formação, fui para coletar material. Sim. Essa oficina era ministrada pela Fiocruz, Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde para formar os médicos. Porque o programa tinha essa pegada não só de trazer profissionais de fora, mas capacitar os profissionais para atenção básica em saúde. E essa era a pegada. Não era especialidade médica. Olha o que eu estou falando. Eu falava sobre rodovias, sobre faixa de domínio, aí eu estou falando sobre atenção básica em saúde. E aí, fui na primeira oficina. Foi, inclusive, onde era aquela escola UED, lá em cima, onde funciona hoje a Coordenadoria Regional de Educação. Sim. Fui lá na oficina, entrei, primeiro dia, entrei na oficina, ministrei a oficina. Uai. Ministrei a oficina e as meninas falaram assim, você pode ir em todas? Eu falei, olha, eu vou falar com o meu chefe. Falei com o Carlos falou, vai. Aí nós fizemos Naviraí, Ponta Porã, Corumbá, e eu ministrava a oficina para os médicos. Olha, cara, massa. Não me pergunta como. São coisas assim. E aí falava para os caras sobre a importância do atendimento humanizado, sobre a importância de quebrar essa barreira. Olha o que eu falei no começo. Você tem que ser parceiro e protagonista junto com aquele que faz o trabalho. No caso da saúde, é o médico e o paciente. Sim. No caso da educação, nós somos. É o professor e o aluno. E eu via isso nos cubanos. Os cubanos não tinham essa relação aqui. Você chegava no consultório onde era um médico cubano, a cadeira era aqui do lado. Teve um caso, inclusive, bem interessante, que o médico amarrou a cadeira, porque o paciente chegava e puxava a cadeira do outro lado da mesa, porque é o costume. Sim. O médico tá lá e eu tô aqui. O médico amarrou a cadeira no pé da mesa no posto de saúde e falou, a cadeira é aqui, você é do meu lado. Nós vamos ver juntos o que é que você tem. E é lá na origem do cara para descobrir o problema. Não é medicamentoso. Os caras tratavam a origem de problema. A atenção básica, na concepção da medicina cubana, era isso. E aí a gente percebeu que isso dava muito resultado, tanto que os pacientes que a princípio eram reticentes com eles, acabaram gostando muito. E não só os cubanos, né, mas os brasileiros que estudam no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, eles vêm com essa formação mais humanizada, inclusive o currículo da medicina brasileira também sofreu alterações, para incentivar mais os médicos a querer trabalhar
na atenção básica. Aí vem os desafios que você falou. Trabalhar num posto de saúde, às vezes sem equipamento, sem medicamentos, isso é um desafio. Aí esforça mais do médico. Mas, cara, a tese foi linda. Foi linda a tese. Você, assim, depois que concluiu esse trabalho, qual a impressão sobre o programa em si? Cara, 100% exitoso. Sem sombra de dúvidas. Quem não gostava do programa? Os médicos que enxergavam eles como concorrentes. Isso. Só eles. Você pode conversar com qualquer pessoa. Aonde estavam os protestos? Na classe médica brasileira, que questionava, por exemplo, qualidade dos profissionais, a questão da validação do CRM, essa questão da prova da revalidação. Até o atendimento humanizado, que os médicos brasileiros não tem muito esse perfil, né? Pois mas aí o médico brasileiro, ele pode ir lá para a especialidade dele, ir lá para a parte cirúrgica, entendeu? Para a parte intensivista, lá numa UTI, enfim. Porque o médico da atenção básica, realmente, o que ele precisa são outras inteligências. E eu acho que o mercado, ele é para todo mundo, mas criou uma concorrência. Porque abriu muita universidade, questionar a qualidade dos cursos. Louvável os questionamentos. Até que é importante que se questione para que tenham cursos de boa qualidade. Mas a expansão que a gente teve da medicina internacional tá um exemplo de Ponta Porã, 13 mil alunos na medicina. 13 mil alunos estudando em universidades particulares de Ponta Porã, de Pedro Juan Cavaleiro, perdão, e transformando a realidade regional. Estão trabalhando aí no Hospital da Vida, trabalhando nos municípios, trabalhando em lugares que o médico às vezes não quer ir. E esse era o grande... Quando eu ia para essas oficinas, Marlon, que eu te falei, na Viraí, os médicos estavam lá dentro da aldeia em Japorã, velho. Lugar que nunca teve médico em toda a história do Mato Grosso do Sul. Tinha médico porque era médico do programa. Os caras ganhavam a bolsa na época de 10 mil reais. Isso. E iam trabalhar em lugares que ninguém queria. Por quê? Porque o médico facilmente ganhava 30, 40 na cidade. Então, assim, como ele vai aceitar trabalhar numa aldeia em Japorã ou lá em Itacuru, num assentamento? Não tem. Então, se não tomou, isso que eu quero dizer, não tomou o emprego do médico da cidade. Pareceu algo mais... Pra mim, pareceu algo meio xenófobo, assim, sabe? Os cubanos, alguém de fora. Tinha esse caráter. Tinha essa pegada, né? Os caras ir pro aeroporto e hostilizar os desembarques dos profissionais. Algo mais político, assim, sabe? Então, assim, quando você via alguma manifestação do próprio conselho ali, você fala, mas não tá tirando sua... Não Vocês não vão pra lá, entendeu? Não tem concurso, o pessoal não vai. Não vai. E aí, o cara tá disposto a vir pra cá, receber uma bolsa, ir lá, dar um atendimento humanizado que precisa, né? Então a gente ficava nesses questionamentos. E agora voltou o programa, né? Tá voltando, né? E tomara que... Aí não tem como você não relacionar com a questão política, porque é uma política pra minoria, enfim. O pobre, né? Pra quem precisa. Porque o cara não ia pra Amazônia, como assim? Não ia pro Pantanal. Sim. E eu não tô questionando isso, né? Sim. Eu acho que assim, o cara tem oportunidade, ele vai escolher. Ele tem que trabalhar onde ele tá bem, onde ele é remunerado, onde ele consegue desenvolver o trabalho dele. Porque pega um cara hoje que é especialista numa área lá, cirurgia cardíaca, e vai mandar o cara para trabalhar lá em Porto Soares? Não vai. O cara não consegue desenvolver o trabalho dele, porque não tem estrutura, não tem suporte, não tem equipe. Então, assim, o cara precisa trabalhar onde ele consegue desenvolver o seu trabalho. Mas a população tem que ter direito ao acesso à saúde. Eu também acho. Eu acho que educação e saúde são áreas que o pobre tem que ter acesso, cara. Coisa de qualidade, entendeu? Então, assim, o IFMS é isso, né? É um acesso de qualidade pro pobre, entendeu? Que você vai ter o melhor ensino, a melhor qualidade. E falando de IFMS Dourados, que você implantou do zero, mais um do zero, mais um do zero. Mas esse tá completamente pronto, né? Tá pleno vapor. Como é que foi esse trabalho que você praticamente foi o primeiro servidor ali, junto com o Carlos ali, a cuidar disso, né? Essa parte bem inicial, sim, né? Esse primórdio, assim, antes mesmo da chegada, né? Que o primeiro servidor, acho que é o Líncio. Depois, acho que veio a Nathalie. E eu sou o terceiro, eu acho, se eu não me engano.
Só que a sua atuação a minha atuação é anterior. Sim. Minha atuação começa lá em julho, que acho que são as primeiras vindas do Carlos aqui, já como diretor-geral. Nem sei se como diretor-geral, mas como a pessoa que iria assumir a direção-geral do campus. A gente tinha um receio muito grande de Dourados. E tem uma passagem que eu acho que poucas pessoas sabem, que eu fui responsável em 2012 por escrever um documento que se chamava Observatório do Mundo do Trabalho, que era o documento que o IFMS construiu para a implantação das 3 novas unidades. E por que os caras me convidaram? Porque eu era douradense, tinha pesquisa em Dourados, enfim, eu conhecia a cidade. Tinha pesquisa na área de desenvolvimento industrial, depois na área de espaço urbano, enfim. E eu escrevi esse documento, então chama Observatório do Mundo do Trabalho, que indicava quais seriam os caminhos que o Campus Dourados deveria percorrer. Vamos abrir um campus em Dourados, vai ser um campus do quê? Aí a gente viu a questão da demanda da agroindústria. Lá você já viu, em 2012. 2012. Nossa, tá saindo agora. Pois é. E é importante falar, porque assim, a ideia do curso técnico em agropecuária, ela não é aleatória, gente. Arranjo produtivo local. Não, sim. A Grande Dourados, esses municípios que compõem, vamos falar só em 11 aqui, cara, é extremamente forte o agronegócio. Com certeza. E é um agronegócio, não é da commodity, é um agronegócio da pequena propriedade rural, do laticínio, da suinocultura, da piscicultura. Olha Itaporã. Então, quando você pensa um curso, está encaixado com o arranjo produtivo local. Mas lá atrás teve uma audiência pública, e essa eu não participei, porque é no processo em que eu estou na UFGD, e aí definiu-se então a implantação do eixo de comunicação e informação, que era comum a todos os campos, e o eixo de controle e processo industrial, que era tipo mecânica de máquinas pesadas. Nós recebemos essa missão, impraticável. O que é mecânica de máquina pesada? Vai mexer com colhedeira, vai mexer com máquina da grande indústria, assim, que tipo de laboratório que você vai ter que ter? E aí a gente recebe um campus com 2 blocos, né? 8 salas de aula, nenhum laboratório, mentira, 2 laboratórios de física e de biologia. E um abraço pro gaiteiro, e se vira. Se vira aí. E aí vamos de novo, fazer tudo de novo. Transformar, adaptar, e vai eu lá em feriado fazer a rede elétrica do laboratório de informática. E deu certo. Sim. Cai de vez em quando, né? O pessoal reclama lá que cai. Eu até hoje não sei porque que cai aquela energia. Mas a gente implantou, se adaptou com aquilo que tinha, porque era uma estrutura muito aquém do que precisava ser, e se comparado aos outros 5 campos. Se você comparar, por exemplo, a estrutura que Ponta Porã recebeu à época, que era a mesma de Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas e Coxim, do próprio campus Campo Grande, que acho que, se não me engano, lá já eram 4 blocos, ou 5, não lembro. 5 blocos, né? 5 blocos, né? Então, assim, era muito aquém. E aí a gente fez o que pôde. Implantou o curso técnico em informática a princípio, depois foi para o eixo de gestão e negócio, com o técnico em administração, e agora está indo para o eixo de recursos naturais, com o técnico em agropecuária. Em agro, né? Qual que é o balanço que você faz desses 10 anos na frente da direção? Assim, para quem às vezes não te conhece, né, que tá ouvindo a gente, todo mundo vê em você uma pessoa extremamente competente, capaz de entregar aquilo que você é demandado, né? Então isso aí, isso é um motivo de orgulho muito grande, cara, e eu vejo que você, não é unanimidade, porque unanimidade às vezes mas você é um cara ovacionado, os alunos gostam de você tem essa preocupação com o estudante, né? E que tem um olhar diferente. Não é só um olhar técnico daquele administrador, que às vezes que entra ali e fica... Você tem esse cara, vai sentar lá, conversa com a galera e conversa com os terceirizados e faz esse rolê diferente. Que eu acho que é o diferencial seu, assim mesmo. O trabalho valeu a pena? Não? Valeu a pena. Eu penso assim, primeira coisa, né? Isso vale para qualquer coisa que você faz, para esse podcast, para sua música, para o seu trabalho audiovisual lá no Instituto, você tem que gostar. É o primeiro passo. Assim como eu falei sobre gostar da sua pesquisa, você tem que gostar do que você vai fazer. E eu gosto muito. Então isso me ajuda muito, porque eu vou trabalhar com disposição, com vontade, né? Aquele sentimento que eu tinha lá na primeira série de ir chorando, não, isso nunca aconteceu no Instituto.
Então, se te dá um ânimo de ir lá e tentar resolver as demandas, que é isso, a vida de um diretor é resolver a demanda. É quase um bombeiro que está sempre apagando um incêndio. E eu gosto de educação. Então, eu acabei fazendo um trabalho técnico, numa área que é extremamente técnica, que a administração demanda, mas eu tenho uma equipe muito boa. Então, eu tenho pessoas muito boas no financeiro, eu tenho pessoas muito boas no compras, eu tenho pessoas muito boas lá no contrato, eu tenho pessoas muito boas na gestão de patrimônio, almoxarifado, na administração da sede, e isso me ajuda a entregar. E Dourados é reconhecidamente uma unidade que tem esse zelo, por exemplo, com a limpeza, com a infraestrutura, manter a escola bem zelada, ter um bom jardineiro, ter um bom oficial pleno. E o exemplo ajuda muito. Eu sempre falo que falar, até o papagaio fala. Agora fazer, nem todo mundo faz. Então, outro dia os alunos ficaram um pouquinho surpresos quando me viram dirigindo o caminhão. Eu faço isso. Ou ônibus. Eu sei fazer. Eu carreguei o mobiliário da implantação do Campus Dourados, naquele caminhãozinho do IF. Eu fui buscar móveis em Coxim, em Três Lagoas, várias vezes. Em Ponta Porã, em Campo Grande, meu Deus. Porque eu precisava fazer. E eu sei fazer, precisa ser feito, então vamos fazer. E isso acaba incentivando as pessoas a fazer. Quando alguém que ocupa um cargo, por exemplo, o cargo de diretor que está um pouquinho mais elitizado, vamos dizer, porque são só 3. São só 3 diretores. Então, no mundo de 100 servidores, tem 3 diretores. Mas que a pessoa vai lá e faz, então a equipe faz, a equipe se entrega. E a equipe como um todo, não só os servidores, mas os próprios terceirizados. Então, se ela precisa carregar alguma coisa, vamos carregar. Né? Nós fomos montar a TV lá da sala 3, uma TV de 75, gente. Não é pesado, mas dá um medo de derrubar aquele negócio. E aí o Cláudio, que é nosso oficial pleno, Danilo, vamos. Porque o cara confia que... Aí peguei 2 alunos lá no laço e vamos fazer. Segura aí. Vamos fazer. E aí essa entrega também traz bons resultados, eu imagino. Que é o exemplo. E até a pessoa às vezes não quer fazer, mas fala, ixi, mas o cara tá fazendo, né? Então vamos fazer. Então assim, hoje Dourados caminha para uma condição muito boa com a implantação do 3º eixo. A gente espera colher esses frutos em aspecto orçamentário, que para mim é o maior desafio, implantar Dourados no momento de escassez de recurso, Marlon. Verdade. Esse foi um grande diferencial. Nós aprendemos a fazer gestão otimizando muito o orçamento público, porque a gente implanta Dourados com orçamento anual de R$600 mil. R$600 mil não paga nem a limpeza e a vigilância hoje, tanto que a gente não tinha limpeza, nós mesmos que limpávamos as salas de aula. Então, assim, isso me ajudou muito a gerir bem o orçamento público. Então, a gente faz uma boa gestão. Dourados sempre se destaca na execução orçamentária, executando sempre mais, né, ajudando a execução do IF, que é uma referência nacional em execução orçamentária. Então é uma realidade que acabou vindo depois para todo mundo, mas Dourados, Naviraí e Jardim, que pega essa segunda fase da expansão, a 3ª, vamos dizer, né? Eles vêm com essa escassez de recurso. Então, pegaram o bolo que já tinha e tiveram que dividir em 10. Era dividido em 7 e nasceu mais 3 irmãos. Sim. E aí vem esse desafio, mas eu avalio muito positivamente. O receio que a gente tinha lá atrás, que Dourados ia ser muito politizado, o professor Carlos conseguiu resolver isso bem e tocou a gestão sendo tocada por servidores públicos federais, não por agentes políticos. Sim. Porque existia esse temor, né? Dourados é uma cidade politizada, uma referência... um berço político no estado, enfim. Então conseguiu dar essa isonomia na gestão e a gente conseguiu trabalhar e entregar aquilo que a gente gosta, que é a educação pública, profissional, gratuita e de qualidade. E aí quando você disse sobre entregar para quem mais precisa, Marlon, nosso índice de aluno da rede pública está muito alto. Isso é muito legal. Todo mundo pode estudar no IF, mas o IF é uma escola pública que dá um ensino de qualidade para quem mais precisa. Porque quem pode pagar tem acesso à rede privada. Mas e quem não pode? A gente sabe que hoje a mensalidade de ensino médio é mais de R$3 mil. Então, né? É isso. Eu acho que positivamente a avaliação aí dessa década de direção. E que interessante o seu relato aí, né? E tem uma curiosidade que eu vejo você postando no seu Insta lá,
Como é que é? Garagem do colecionador? Garagem do colecionador. Cara, o que é isso? Explica pra gente. A gente vai deixar o link nos comentários aqui, que é uma coisa que você faz e aparentemente você gosta muito, né? Como que surgiu? Conta um pouquinho pra gente isso aí. Então, é uma coisa que até você tem um papel fundamental nisso, né? Ah, será? Tem, porque o Marlon foi um dos incentivadores do projeto. O projeto tá até um pouco, assim... Na verdade, o que aconteceu? Eu gosto muito de carro antigo, né? Eu tenho. Meu carro hoje é um Voyage 86, versão Plus. Meu carro de uso é um carro já de 39 anos, Sim. né? Ele tá comigo há 8 anos, é bem íntegro, assim, um carro do dia a dia, meu carro de uso mesmo. Eu fui criado dentro desses carros, Entendi. né? O carro do meu pai é um Paraty 88, é o carro que a gente tinha quando eu fiz 18 anos. Então é um carro simbólico para mim. Primeiro dia que eu peguei ele recentemente, né, depois que ele restaurou o carro e fui pro IF, assim, uma máquina do tempo. Você entra dentro de uma cápsula que te leva lá em 2002, que foi quando eu tirei minha habilitação. Então, essa coisa, né, nostálgica e tal, eu gosto. Aí comecei a frequentar os encontros de carro antigo, e aí é uma tribo, né? Sim. Tem várias tribos, várias. Né? Tem a galera do pedal, tem a galera do beat tênis, e tem a galera dos carros antigos. E é legal pra caramba, porque você faz muita amizade primeiro com mecânicos, né? Você sempre vai precisar deles. Sempre precisa. Então... Aí eu, né? Só que assim, não dá pra colecionar carro, porque é caro, né? Ter um carro hoje, nas condições que eu tenho, é preço de carro popular. Sério? Cara, que massa. Não parece, mas se você pega um carro, aí você precisa melhorar o carro, né? Sim. Então, hoje você vai fazer uma restauração de um carro na casa de 50 mil reais. Eita! E o seu carro, ele tem motor original? Você teve que fazer alguma coisa? Ele tem um upzinho, mas é um pimentinha, né? Entendi. Chama Pimenta. Uhum. O Messias, que é o mecânico que preparou ele, era um cara acostumado a preparar carro de arrancada, né? Na década de 90. Ele tem ainda lá na oficina dele um Fusquinha lá com motor de Santana, que os caras falam que nada mais é que o motor AP, né? Os caras na época falavam motor de Santana. Até os colegas lá da sala perguntam, outro dia a Janaína falou, Danilo, por que só seu carro faz barulho, né? Tipo assim, o IF tem 40 carros, 50, sei lá, no estacionamento, o único carro que faz barulho é o seu. Falei, porque tem escapamento de carro de corrida, né? E é isso, assim. E aí, como não dá pra colecionar carro, eu comecei a colecionar miniaturas de carros. Olha que legal. Então, o Garagem, ele é um perfil no Instagram que traz um pouco da minha coleção de carros que eu gostaria de ter. Por exemplo, lá eu devo ter umas 6 ou 7 Rams, daquela que o pessoal chamava de Dodge Ram, né? Dodge Ram, sei. Mas hoje chama só Ram. Nossa, é meu sonho de consumo. Então, em miniatura eu tenho de todas as cores e escalas que você imaginar. Tem que ter carteira D para dirigir ela? C, né? C. Algumas versões C. 3.500. 3.500 né? Tem que ter a categoria C. Mas eu já tenho D, né? Eu já tô preparado, já fiz isso. Aí já fiz minha casa também. O pessoal tira sal. Fiz a casa. Falei para arquiteto. Falei, Luana, faz minha casa. Só que tem que caber 2 RAM na garagem. Ela falou, Danilo do céu. Eu falei, faz. Se vira. Aí fez, né? Aí eu até brinquei outro dia, eu fui lá na concessionária e o Flávio, que é vendedor lá na Jeep, falou assim, Danilo, você vai ser um dos poucos proprietários que vai ter a satisfação de ter a caminhonete dentro da garagem. Que a maioria dorme na rua. Não cabe. Não cabe. Então, assim, né? Isso aí diz que você tem que trabalhar em prol do universo te entregar aquilo que você sonha. Concordo super com isso aí. O pensamento, né, atrai, né? Não tem jeito. E aí... Então, eu tenho miniaturas de D20, de veraneio. E aí, no perfil, que aí foi a sua parte que você me incentivou, a contar as histórias dos carros. Então, eu gravei uma série de vídeos falando, abrindo caixinha de pergunta, respondendo o pessoal... sobre histórias dos carros. Então eu pego a miniatura e conto a história daquele carro, né, com base na miniatura. Que eu queria mesmo era ter uma garagem com 200 carros e fazer vídeo andando, né, nos carros. Mas é isso. Então é um hobby que eu tenho, né, das miniaturas. Então a garagem do colecionador Diecast é um perfil que trata sobre miniaturas.
Que legal. E aí eu cheguei até a comercializar alguma coisa, mas parei. Mas é mais pelo hobby. É o hobby mesmo. E é isso, aí nós temos em casa 2 carros, que é esse, o Voyage e a Paraty. E qual carro que você gostaria de ter desses antigos aí? Cara, eu não sou tão old school assim. Eu queria ter um Ômega CD 6 cilindros. Um Ômega 6 cilindros? Um Ômega 6 cilindros. É um carro que saiu em 92, 93, né? Quando termina a produção do Opala, a Chevrolet lança o Ômega, que era o absoluto. Sim. Era um carro presidencial. Não, Ômega... Não precisa falar nada. Meu Deus do céu. Então hoje, assim, meu sonho é ser um carro extremamente confortável, né? Forte, robusto, mas que custa aí 80, 90 mil reais. Então, né? Mas, depois da RAM, quem sabe, Quem né? sabe? Primeira RAM. Mas é isso, é o hobby. Todo mundo tem hobby, né? Assim como você tem a música e agora o próprio podcast. A gente gosta porque você dá uma oxigenada, né? Você sai da sua rotina administrativa, do seu dia a dia e tudo. E aí concilia. E aí eu consigo criar também a Sofia, né? Minha filha tem 2 anos hoje. Ela olha lá e ela fala o caminhão do titio, né? Ela olha os caminhões, tem bastante caminhão. É o carro do titio. Então ela tá conhecendo já também. Isso é um problema que a minha filha já conhece muito carro com 2 anos. Olha. Principalmente os antigos, né? Combinha, Fusquinha. Ela já identifica e já fala. Já tô passando pra ela essa sementinha aí da paixão pelos automóveis, né? Meu amigo, eu gostaria de te agradecer mesmo pela presença nesse sabadão. 15 horas aqui, contando um pouco da sua história. Você é uma pessoa que eu gosto muito mesmo. E é uma honra para mim ter você aqui no nosso Shift Educação. Fica à vontade para proferir as últimas palavras para encerrar o nosso programa. E é isso aí. Tamo junto. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço muito. Tem uma frase do Ayrton Senna que eu usava nas minhas aulas, que fala mais ou menos assim: se for para fazer uma coisa mal feita, nem faça, né? Então, se for para fazer, que faça bem feito. E isso vale para qualquer área da nossa vida, né? Então, pelo menos tentar fazer, né? Verdade. Tentar fazer. Então, que faça da melhor forma que você consegue ou que você pode, mas que faça da melhor forma. Isso depois te dá a sensação de que você fez o que você podia, que você fez aquilo que estava ao seu alcance, para não te deixar frustrado. Acho que essa é a grande questão. Então, quando eu atuava lá no balcão da loja, eu tentava ser o melhor vendedor possível. Quando eu estava como motorista de ônibus, da mesma forma. E na sala de aula, e depois no cargo técnico, enfim. Para que você não tenha depois aquela sensação de eu podia ter me dedicado mais. Então, a mensagem é dedicação, zelo, foco. Elas são importantes para você conseguir ficar em paz, né, com a sua missão. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo espaço, foi muito bom e muito rápido, inclusive. Passou rápido, daria para ficar aqui muitas horas. Obrigado, meu irmão. Um Sucesso. Valeu, tamo junto. Valeu, obrigado.